É praticamente impossível hoje em dia alguém não conhecer a marca McDonald's, não é verdade? A poderosa e gigante empresa do palhaço chega a servir 69 milhões de pessoas diariamente em todos os restaurantes da marca, vendendo 75 hambúrgueres por segundo, totalizando 2,2 bilhões ao ano. Números que fazem o mercado especular que a rede já deve ter vendido mais de 100 bilhões de hambúrgueres no mundo todo. O que pouquíssima gente sabe é que, quando falamos de McDonald's, a marca nos remete a uma ideia. Porém, o seu real negócio, e que faz ela ser tão lucrativa, é bem diferente do que muitos imaginam. A população no geral conecta a marca McDonald's a uma das maiores e mais poderosas cadeias americanas de fast food, grande vendedora de hambúrgueres e batatas fritas. Nada estranho, afinal, as agências de marketing e publicidade sempre propagaram os jingles clássicos da marca e nos fizeram reconhecer o grande M amarelo da logo à distância. Mas e se te dissermos que o McDonald's na verdade fatura uma grande parte dos seus bilhões em uma atividade totalmente diferente e que o seu lucro não vem exatamente da venda do Big Mac e de seus sanduíches? Estranho, não é mesmo? Sente-se confortavelmente, porque nesse vídeo vamos falar sobre o verdadeiro negócio do McDonald's. O McDonald's mantém um legado realmente impressionante. Você sabia que a empresa conta com aproximadamente 40 mil lojas McDonald's no mundo todo, sendo uns 2.700 controlados diretamente e 93% restante das unidades franqueadas? No ano de 2020, as unidades próprias chegaram a dar 1,1 bilhão de dólares à matriz e as franquias entregaram 8,5 bilhões, com um processo de custos e despesas bem mais enxuto e lucrativo. Para chegarmos a esses números grandiosos e começarmos a entender melhor a ideia principal por trás de todo o negócio da empresa McDonald's, a seguir, uma linha de raciocínio explicando como o McDonald's parece uma coisa, mas na verdade é outra bem diferente. Precisamos voltar às origens da rede, lá na década de 20, no estado americano de New Hampshire. É preciso ver as origens para perceber que a empresa sempre mudou muito no decorrer dos anos. Os irmãos Dick e McDonald, dois dos grandes protagonistas da história, faziam parte de uma pobre família de imigrantes irlandesa, formada também pelos pais e 3 irmãs. A vida da família não era nada fácil, sendo que na época a Revolução Industrial ocorria de vento em popa, e o patriarca Patrick, pai dos irmãos, ganhava vida trabalhando em uma fábrica de sapatos, com condições precárias do início do século e sem um decente fundo de aposentadoria. Os McDonald's claramente viram que New Hampshire não era um local próspero e frutífero. Afinal, já declaravam, ainda crianças, que seriam ricos e resolveram se mudar para Hollywood. Com a ajuda de um parente distante, em uma época em que a indústria cinematográfica estava apenas nascendo na famosa terra encantada do cinema, o irmão mais velho Mac foi primeiro e o irmão Dick foi alguns meses depois, logo depois de completar o ensino médio. Lembram do parente distante dos irmãos? Pois então, ele tinha conexão com a indústria de filmes de Hollywood e logo arranjou emprego para os dois, no novo estúdio de filmes ainda em preto e branco, Columbia, onde trabalharam como encarregados de serviços gerais e como motoristas. Depois de economizar alguns punhados de dólares, os irmãos acabaram fazendo negócio com o dono de um cinema, próximo a Los Angeles, instalando uma conveniência com lanches e snacks dentro de um espaço generoso, onde cabiam cerca de 700 pessoas. No começo dos anos 30, os irmãos abriram um cinema deles. Lembram-se da famosa e traiçoeira crise de 1929? Pois é, o cinema deles abriu bem no meio da depressão e os Estados Unidos ainda estavam se recuperando do grande crash da Bolsa de Valores. As vendas iam devagar no cinema depois de 7 anos e os irmãos resolveram vender o negócio e começar de vez no ramo alimentício, com uma barraca de cachorro-quente. Vejam só. Quem diria que o McDonald's começou vendendo hot dogs? A barraca de cachorro-quente foi logo se transformando, até começar a servir hambúrgueres e outros snacks e suco de laranja à vontade, com um sistema mais arcaico de refil. As aventuras no mundo dos negócios estavam apenas começando e no ano de 1940, os irmãos foram atrás de um empréstimo bancário de respeito,
para dar um passo um pouco mais ambicioso e se mudar para a cidade californiana de San Bernardino, onde montaria um novo negócio de hambúrgueres, com cerca de 25 itens no cardápio, e começaram então a surfar a onda dos restaurantes drive-in, uma popular forma de servir comida nos Estados Unidos na década de 40, onde os carros estacionavam e garçonetes serviam os clientes dentro dos automóveis. O modelo era validado e popular, porém a comida demorava para chegar aos clientes, e isso gerava mais custos e menos lucro. O período do negócio de ter um restaurante drive-in foi realmente importante e decisivo para os irmãos McDonald's, pois eles ainda estavam validando o negócio e corrigindo os erros, para atingir mais lucro. Eles estavam vivendo a época do pós-guerra e as empresas americanas estavam apresentando soluções cada vez mais práticas e rápidas para os consumidores. Lembrem que estamos falando do país que é sinônimo de consumo e tem capitalismo correndo no sangue. Os irmãos resolveram enxugar e remodelar o negócio, tirando as garçonetes que, na visão deles, perdiam tempo demais e ficavam flertando com os clientes por conta das gorjetas mais graúdas, e também resolveram contratar um arquiteto para construir um novo restaurante e pensaram em toda uma nova logística interna para a cozinha, orquestrando e otimizando os processos, fazendo com que cada procedimento ocorresse de forma ágil e inteligente, aos moldes e com inspiração clara no Fordismo, método de produção de automóveis da Ford que separava a produção do carro em departamentos distintos e mais velozes. Os lanches agora eram servidos no balcão, sem garçonetes, de uma forma muito mais rápida, e isso realmente virou a grande vantagem competitiva do negócio. Eles estavam se tornando referência em servir comida de maneira rápida e ninguém na época oferecia isso no mercado. Uma mudança tão drástica, obviamente, causaria estranheza nos consumidores, e de fato isso ocorreu. Os antigos clientes não gostaram das mudanças, e quem começou a consumir no novo restaurante eram os trabalhadores e o público mais jovem, que de fato gostava da rapidez em poder comer e logo voltar para o trabalho, no caso do público operário, por exemplo. No final dos anos 40, as batatas fritas e os milkshakes entraram e se consolidaram no cardápio, e o McDonald's começava a ficar cada vez mais parecido com o modelo de negócio que conhecemos hoje. E no começo dos anos 50, o negócio dos McDonald's apareceu em uma importante revista da época, causando frenesi e aumentando a popularidade do restaurante dos irmãos irlandeses. O sistema de franquias começou a povoar os pensamentos dos dois irmãos, pois era preciso começar a pensar em uma forma de ganhar escala. E em 1953, a ideia de franquias começou a ganhar força na realidade, ano em que conseguiram os primeiros franqueados. No começo da franqueadora, a empresa continuava abrindo restaurantes próprios junto ao modelo de franquias, modelo de negócio que permanece até os dias de hoje. Só para termos uma ideia de como o sistema de franquias foi realmente a virada de chave e o grande diferencial para que a empresa crescesse de forma exponencial, dizem que 1 em cada 8 americanos já trabalharam no McDonald's. Alguma vez na vida e hoje, a marca sempre figura no top 10 das marcas de fast food mais valiosas do mundo, rivalizando pelo primeiro lugar com a Starbucks. Hoje a marca vale cerca de 155 bilhões de dólares e é a terceira maior rede de franquias do mundo, perdendo apenas para o KFC e 7-Eleven. Números assombrosos, diz aí. Bom, mas nessa história ainda falta um dos personagens mais controversos, polêmicos e fundamentais da história da marca, e que vai nos levar ao segredo por trás do principal lucro do McDonald's e o que de fato a empresa faz para ganhar dinheiro e ser uma marca tão valiosa e desejada. Antes de apresentá-lo, deixa eu só pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. E agora, vamos lá! Conheçam Ray Kroc, que na época ainda era um ambicioso vendedor na casa dos 50 anos, veterano de guerra e que era responsável pela venda do Multimixer, uma máquina inovadora que podia mexer e preparar até 5 milkshakes. Lembram que o cardápio do McDonald's agora contava também com milkshakes? Pois então, Ray recebeu a encomenda de 8 máquinas dos irmãos McDonald's e, espantado com a compra de tantas máquinas juntas de uma só vez,
resolveu ir pessoalmente até a Califórnia para conhecer o restaurante que havia feito um pedido tão generoso. Kroc ganhou muita notoriedade quando foi interpretado pelo ator Michael Keaton no filme The Founder, traduzido no Brasil como Fome de Poder. Kroc já tinha empreendedorismo na veia, depois de ter trabalhado e aprendido muito em muitos negócios que tinha experimentado na juventude e ter desenvolvido uma grande expertise em vendas, como um grande vendedor profissional ainda com 21 anos. Kroc se mudou muito com a sua esposa e chegou a morar por um tempo na Flórida. Na Flórida, Kroc chegou a se envolver no ramo imobiliário. Gravem bem essa informação que ela irá se conectar com o grande segredo do McDonald's. Ray Kroc conheceu o restaurante dos irmãos McDonald's em São Bernardino e ganhou a confiança deles, com carisma e interesse real no negócio. Descolando um jantar com os irmãos, oportunidade de ouro e momento em que iria se inteirar de todo o negócio e de como os irmãos conseguiram atingir o sucesso, servindo comida de forma muito mais rápida que a concorrência. Até então, apesar do pedido generoso de 8 mixers para o restaurante dos irmãos, o negócio das máquinas de milkshake de Ray estavam passando por uma fase ruim, com poucas vendas, e ele enxergou no negócio dos irmãos McDonald's um potencial de crescimento para que ele pudesse vender mais máquinas de shakes aos irmãos. Com um bom contrato e parceria longa, quem sabe? Por mais que não passasse pela cabeça de Ray, ele estava mais envolvido do que nunca no destino da rede. Depois de algumas conversas e reuniões, Kroc se tornou contratado como agente de franquias da rede e o resto é uma grande história de ambição e poder. Mas afinal, qual é o real negócio do McDonald's então? Depois da entrada de Ray Kroc na empresa, em meados dos anos 50, o planejamento de expansão da companhia ganhou muita força e Ray se juntou a Harry Sonnenborn, se tornando o seu braço direito na empresa. Harry, que depois veio a se tornar CEO e primeiro presidente da empresa, ajudou Kroc a expandir as franquias e fazer com que ele enxergasse que o McDonald's poderia ganhar muito mais dinheiro com ativos imobiliários da rede do que com a venda de simples lanches. Harry pensou bem e conseguiu enxergar que alugar os terrenos em que as lanchonetes ficariam localizadas aos interessados em virar franqueados era um negócio bem mais lucrativo. Harry chegou a dizer a Ray Kroc que ele não estava trabalhando no ramo alimentício, de venda de hambúrgueres, e sim que ele estava dentro do ramo imobiliário. A dupla então criou a McDonald's Franchise Realty Corporation, uma empresa que nasceu para se dedicar à administração de todos os ativos imobiliários do McDonald's, quando eles perceberam que poderiam ganhar muito mais dinheiro comprando e alugando os terrenos e imóveis, para aí sim alugar o espaço e estrutura aos franqueados. Pararam de permitir que os franqueados escolhessem o terreno onde uma nova loja seria instalada. Agora falem a verdade. O pensamento de Harry foi realmente genial, não é mesmo? Se pensarmos que foi a partir da contratação que Ray fez, colocando alguém com uma visão extremamente inovadora, que permitiu que a estratégia de expansão da marca se consolidasse e se tornasse a grande vantagem competitiva e de valor do McDonald's, ainda nos dias de hoje. É a empresa McDonald's que vai definir exatamente e onde e quando uma nova loja será aberta. Para evitar uma escolha que comprometa o local do negócio, é a própria empresa que encontra o melhor espaço e define se aquela loja será operada diretamente como uma loja própria ou se ela será repassada a um franqueado. E aí que vem o verdadeiro pulo do gato, pois mesmo que a nova unidade seja franqueada, é a rede de fast food que compra ou aluga o terreno e subloca para o franqueado com uma margem de lucro bem generosa, fazendo com que, além da porcentagem de royalties, o franqueado também pague uma porcentagem de aluguel da loja, baseado no faturamento da unidade. Também é o próprio McDonald's que se encarrega da construção do prédio da loja, deixando com que o franqueado pague apenas por equipamentos, placas, assentos, móveis e itens de decoração e utensílios. Você pode estar pensando, ok, mas então a empresa não se importa muito com a venda de lanches e foca apenas nos aluguéis? Não exatamente. Afinal, é o poder da marca e dos produtos que fazem os clientes consumirem os hambúrgueres no mundo todo. E é aí que vem a receita da venda dos lanches, que os franqueados terão o dinheiro para pagar a taxa mensal de aluguel,
que é definida em uma espécie de percentual fixa sobre as vendas brutas da loja. Então, pela lógica, quanto mais o franqueado vende comida, mais ele tem dinheiro para pagar o aluguel ao McDonald's, fazendo o franqueado o verdadeiro cliente e mais abastado para pagar volumosas e gordas quantias à franqueadora. É difícil saber o valor em porcentagem exato de quanto é pago. Porém, no mercado especula-se que seja algo em torno de 16% a 23% em cima das vendas brutas, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Para se ter um efeito de comparação, a porcentagem de royalties, que também compõe uma boa fatia de faturamento da companhia, é de apenas 5%. O McDonald's astutamente criou uma forma de ganhar de 3 a 5 vezes mais do que o valor dos direitos de uso da marca. Em 2020, a empresa detinha cerca de 41 bilhões de dólares em propriedades e imóveis. Impressionante, fala a verdade. Harry Sonnenborn chegou a dar declarações e ficou registrado no livro Fast Food Nation, onde ele diz: "A única razão pela qual vendemos hambúrgueres é porque eles são os maiores produtores da receita. Receita esta que nossos inquilinos usam para poder nos pagar o aluguel." Obviamente, a estratégia da marca é bem questionável e pouco ortodoxa, sendo que já levou muitos franqueados aos tribunais, onde exigiam que pagassem valores mais condizentes com o mercado. É conhecido que existem registros de grandes processos tanto nos Estados Unidos quanto aqui mesmo no nosso país. E aí fica um grande questionamento. Mesmo sabendo de todo o acordo e da taxa do aluguel no momento da assinatura do contrato, é justo questionar e entrar na justiça depois? Afinal, a empresa não esconde a prática e quem aceita se sujeita às regras do jogo. Não podemos esquecer que a marca é valiosíssima e é a empresa que detém todo o grande poder de publicidade, propaganda e de atração dos consumidores das franquias. E aí, você pensa que por conta disso tudo, talvez nem tenham tantos interessados assim em se associar ao McDonald's? Certo? Você está bem enganado. A própria McDonald's já revelou que chega a receber até 15 registros de interessados por dia para montar uma franquia. E mesmo que a marca construa o prédio, o investimento de uma franquia pode chegar a 2,5 milhões de reais. E a pessoa não pode depender de empréstimos. Isso que é moral. Diz aí. Um verdadeiro negócio engenhoso e com uma demanda impressionante. Então, você já conhecia a verdadeira história e fonte de lucro real do McDonald's? Uma verdadeira história de adaptação, ambição, questionamentos morais do certo e do errado e um longo caminho de ouro para bilhões de dólares. Não achou incrível como todo o negócio da hamburgueria do palhaço foi mudando no decorrer dos anos até ser, na verdade, um negócio imobiliário e não exatamente apenas um simples negócio no ramo alimentício? Sabendo disso, você se tornaria um franqueado da marca? Deixa pra gente...